Nesta resenha da bola, iremos destacar com Antônio Manuel Góes, direto do Rio de Janeiro, os números impressionantes do Flamengo, que agora com o patrocínio Master da Betano, passa a figurar entre os 10 clubes que mais faturam com o patrocínio Master da sua camisa. Fernando César e a 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, com vários clássicos, destacando o Flamengo e Grêmio no Maracanã e o Corinthians e Palmeiras no Itaquerão. Já Robinson Lessa vai abordar a crise eterna do Corinthians, mais um capítulo que envolve o Timão de São Paulo. Eu irei destacar os jogos do meio de semana, primeira mão da Copa do Brasil, fase quartas de final, como também notícias aqui do Campeonato Português, que tem o clássico derby, Sporting e Porto. Tudo isso não sai daí, já já após a nossa vinheta. E a gente inicia mais uma edição da nossa Resenha da Bola. Edição essa que tem o patrocínio da Agóis Esporte, a sua loja de camisas de clubes e seleções de todo o planeta. O link você encontra na descrição deste vídeo e vai poder conhecer todas as camisas disponíveis, camisas de todos os clubes e seleções do planeta. E é claro, a camisa do clube do seu coração. Você vai lá, acessa o link logo abaixo na descrição e vai conhecer esse vasto material de camisas de clubes e seleções, como eu falei, com uma qualidade excepcional e um valor incomparável. Mas esta edição da Resenha da Bola vai começar por abordar o Flamengo, que cada vez mais arrecada milhões, bilhões, né? O Flamengo vem realmente sendo o clube brasileiro de maior destaque na parte financeira também, além do campo de jogo. E com o último contrato do patrocínio Master com a Betano, o Flamengo passa a figurar entre os 8 clubes do mundo patrocinados pela Betano como primeiro, o que mais arrecada. Primeiro o Flamengo, 268,5 milhões de reais, nosso Antero Arcanjo passando para vocês. Segundo vem o Aston Villa da Inglaterra com 20 milhões de libras, o equivalente a 126,7 milhões de reais. Em terceiro, o Sporting, aqui de Portugal, 7,5 milhões de euros, equivalente a 47,8 milhões de reais. Em quarto, o River Plate, da Argentina, com 6 milhões de dólares, equivalente a 32 milhões de reais. Em quinto, vem o Futebol Clube do Porto, aqui de Portugal também, 5 milhões de euros, equivalente a 31,9 milhões de reais. Sexto, o Steaua Bucareste, da Romênia, com 2,5 milhões de euros fixos, mais bônus, podendo chegar a 4 milhões de euros, equivalente a 25,5 milhões de reais. Em sétimo é o Sport Praga, 50 milhões de coroas tchecas, com 13,5 milhões de reais, equipe tcheca. Em oitavo vem o Brøndby, da Dinamarca, 16 milhões de coroas dinamarquesas, equivalente a 12 milhões de reais. Ou seja, o Flamengo, de fato, vem crescendo cada vez mais. E o mais impressionante, o nosso Antero Arcanjo vai mostrar para vocês também, é que o Flamengo, com esse patrocínio Master, esse acordo feito recentemente, passa a ser o décimo maior clube do mundo com o valor mais alto do patrocínio Master. É de fato excepcional, ainda mais levando-se em conta que aqui na Europa, a moeda é o euro, em outros países também, com moeda mais forte. No entanto, o Flamengo está entre os 10 maiores, conforme o nosso Antero Arcanjo vai mostrar para vocês abaixo. E o primeiro da lista dos 10 clubes com maior patrocínio Master é a equipe do Real Madrid. Tem a Emirates, 70 milhões de euros. Segundo, o Paris Saint-Germain, com a Qatar Airways, 65 milhões de reais. Terceiro, Barcelona, com a Spotify, 57,5 milhões. Em quarto, Manchester City, com a Etihad Airways, 55 milhões. Em sexto, em quinto, vem o outro Manchester United, que tem a Team Villa, com também 55 milhões de euros. Sexto é o Liverpool,
que tem a Standard Chartered, 53,5 milhões. Sétimo, a Juventus da Itália, que tem a Jeep, com 51 milhões de euros. Oitavo, o Bayern de Munique, da Alemanha, que tem a T-Mobile, com 50 milhões de euros. E nono, o Arsenal da Inglaterra, que tem a Emirates, 45 milhões. E em décimo, o Flamengo, colado com o Arsenal, 43 milhões de euros de contrato anual. Flamengo, que tem a Betano. E o Flamengo vai estrear sua camisa com o novo patrocinador, a Betano, domingo, no jogo pelo Campeonato Brasileiro, diante do Grêmio, no Maracanã. E aí agora eu vou jogar a bola para Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, analisar essa realidade do Flamengo, o 10º clube com o maior patrocínio master do mundo e o maior da Betano. Hein, Antônio Manuel Góes? Um abraço. Olá, gente da Resenha da Bola. Para além de seu crescente desempenho no campo e bola, classificado para as quartas de final da Libertadores e líder do Brasileirão, 46 pontos, melhor ataque, 44 gols, defesa menos vazada, 9 gols, saldo de gols maior do que a soma de pontos de Bahia, quarto colocado, e Botafogo, quinto, com um elenco diferenciado, linhas sincronizadas e reforços proeminentes, em pouco tempo ajustados à ideia de jogo de Felipe Luiz, o Flamengo alcançou este ano privilegiada 10ª posição entre os maiores patrocínios masters das mais valorizadas indumentárias de clubes do planeta. À frente do rubro-negro do Rio de Janeiro, pela ordem, os pesos pesados Real Madrid, PSG, Barcelona, Manchester City United, Liverpool, Juventus, Bayern de Munique e Arsenal. O Flamengo passa a integrar esse top 10 por conta da recente parceria com a Betano, que o garante em primeiro lugar entre os patrocínios masters dessa casa de apostas da Grécia, com 268,5 milhões de reais por ano e montante contratual de 3 anos e 4 meses, na casa dos 900 milhões de reais. Com efeito, os valores pagos pela Betano colocam o Flamengo acima pela ordem de Aston Villa, Sporting de Portugal, River Plate, Futebol Clube do Porto, Bucareste da Romênia, Sparta da República Tcheca e Bielondi da Dinamarca. Com as saídas de jogadores este ano, Fabrício Bruno, Alcaraz, Gerson, Wesley e Matheus Gonçalves, o Flamengo arrecadou 513 milhões de reais, mais 50 milhões de bônus previstos por metas de Wesley e Alcaraz. A gestão BAP fechou seus primeiros 6 meses à frente do Flamengo, com receitas totais de 740 milhões de reais e previsão de 2 bilhões e 100 milhões no fim de 2025. Ao potencializar seu canal Flamengo TV via streaming no YouTube, com transmissões de jogos ao vivo inicialmente destinadas a assinantes do exterior, para cujas operações contratou 100 funcionários entre apresentadores, repórteres, comentaristas, produtores, redatores, editores, câmerasmen e pessoal de apoio. O Flamengo lidera absoluto esse setor, com 7,5 milhões de inscritos contra 2,5 milhões de Corinthians e 2 milhões e 400 mil do Palmeiras, entre os primeiros do ranking de canais de clubes no Brasil. A Flamengo TV dispõe de 3 estúdios no Rio de Janeiro, CT Ninho do Urubu, sede da Gávea e Maracanã. Quanto ao estádio próprio no adquirido terreno do gasômetro, o presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, tem enfatizado sua política de pés no chão, sem comprometer a prioridade de investimentos e atualização do elenco de futebol profissional. Dessa forma, o clube rubro-negro, com a consultoria de empresas especializadas, entre as quais a Fundação Getúlio Vargas, avalia os custos do empreendimento monumental, através do aporte de recursos próprios, descartada a venda, ainda que parcial, de seus ativos, ventilada, por sinal, pela administração Landim, para transformar o Flamengo em SAF e consumar esse objetivo. Por oportuno, como já dissemos nesta resenha da bola, o consórcio Fla-Flu, do qual o Flamengo, com 65%,
é cotista majoritário. Já alavancou a contabilidade do Maracanã de resultados historicamente deficitários, incluídos melhoramentos e infraestrutura com setores de ingressos populares e aumento de sua capacidade total para 100 mil torcedores. Antônio Júnior. Antônio Manuel Góes, direto do Rio de Janeiro, analisando essa realidade do Flamengo. De fato, Flamengo muito bem no campo de jogo e também na parte financeira, agora entre os 10 maiores clubes com patrocínio master do mundo. E é bom lembrar que o Flamengo está, os dados divulgados no final do ano passado, ou aliás, no começo desse ano, entre os 30 maiores clubes que arrecadam no mundo. E agora entre os 10 maiores com patrocínio master, perdendo apenas para aqueles principais aqui da Europa, mas na frente de muitos também aqui do continente europeu e do resto do mundo. Mas agora eu vou até Curitiba, no Paraná. Fernando César, a 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um abraço. Olá, Júnior. Olá, amigos da resenha. E após a rodada do meio de semana, pelas quartas de final da Copa do Brasil, voltamos agora as atenções para a 22ª rodada do Brasileirão e que já temos jogos programados para este sábado. Desta rodada, Júnior e meus amigos, eu destaquei 2 jogos para este sábado que me prendem assim uma atenção maior. O jogo entre Botafogo e Bragantino, porque a gente vê aqui nessas equipes uma briga direta por uma vaga pela Libertadores do ano que vem, a próxima Copa Libertadores. E também outro jogo interessante neste sábado, envolvendo Cruzeiro e São Paulo. O Cruzeiro, claro, que vem embalado ao derrotar o seu tradicional adversário na Arena MRV, que foi a equipe do Galo, que acabou perdendo em casa pelo placar de 2-0, com direito a golaços de jogadores que, por coincidência, figuram nessa recém-convocação feita pelo técnico Ancelotti. O Cruzeiro, que está entre os 3 times que comandam aí o chamado pelotão de frente do Campeonato Brasileiro, e o São Paulo, que desde a chegada do técnico Crespo vem obtendo os melhores resultados das equipes que brigam aí por algo melhor dentro do Campeonato Brasileiro. No domingo, Júnior, eu destaquei 4 jogos, a começar pelo jogo das 4 da tarde, o Flamengo, que é o grande protagonista do campeonato, e o Grêmio, que é a grande decepção até aqui no atual Campeonato Brasileiro. Também às 4 da tarde, outro jogo interessante, o Santos, que acabou trazendo o Vojvoda justamente para procurar uma reação dentro do Campeonato Brasileiro, e o Fluminense, que ocupa aí o 9º lugar e que, na pior das hipóteses, quer garantir um calendário internacional ou uma Sul-Americana para o ano que vem. Também no domingo me chama a atenção o clássico pela rivalidade, é a maior rivalidade hoje no futebol paulista, que é o confronto entre Corinthians e Palmeiras. E para concluir, Júnior, também no domingo, eu destaco o jogo entre Mirassol e Bahia. O Mirassol, que é a surpresa agradável pelo que vem fazendo e somando dentro desse atual campeonato. E, claro, a equipe do Bahia, que sob o comando firme do Rogério Ceni, a equipe baiana
realmente vem fazendo uma boa campanha, está em quarto lugar e tem tudo, se continuar nessa batida, para garantir uma vaga na Libertadores no ano que vem. Para mim, são esses os destaques para a 22ª rodada do nosso Campeonato Brasileiro, Júnior. Pois é, Fernando César, com os jogos da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas agora eu vou dar um pulo até Peneda Lagoas. Robinson Lessa. Mais um capítulo, parece que é interminável, hein, Robinson? Do Corinthians, que está fazendo milagre, ao meu ver. Tem um elenco limitado, tem bons jogadores, tem. Agora, fora ali nos bastidores, no dia a dia, fora do campo, é uma situação profundamente lamentável, hein, Robinson? Um abraço. Olá, Antônio Júnior. Olá, amigos do Resenha da Bola. Estamos passando aqui para comentar sobre a realidade que assola o Esporte Clube Corinthians Paulista. O clube do Parque São Jorge vive momentos críticos, administrativa e financeiramente falando, já há alguns anos. E, a despeito desse detalhe, que é de suma importância, dentro de campo, os jogadores que aí estão já conseguiram conquistar o Campeonato Paulista, que é o mais difícil do país, disparado, mais difícil, mais qualificado. O clube está numa posição intermediária do Campeonato Brasileiro e nas quartas de final da Copa do Brasil, tendo vencido a primeira partida contra o Atlético Paranaense lá na Liga Arena, lá na capital paranaense, lá em Curitiba, e bem mais próximo das semifinais do torneio nacional. Então, essa realidade aí mostra que o elenco de jogadores, muitos deles limitados, vem se superando e deixando essa problemática de lado, separando as coisas. Isso realmente é algo que a gente tem que enaltecer, porque via de regra o que acontece fora de campo reflete dentro das quatro linhas. Isso é uma máxima no futebol que a gente está cansado de saber. Mas a realidade corintiana tem sido outra, né? O time não tem brigado por grandes conquistas, foi eliminado de Libertadores, foi eliminado de Copa Sul-Americana, né? Não tem almejado coisas maiores, mas mesmo assim, é que eu elenquei agora há pouco, teve feitos merecedores de elogio. O grande problema é quando vai acabar esses vexames que estão acontecendo em termos administrativos na equipe alvinegra paulista. Quando? Será que terão fim? Porque o que a gente vê é entra diretoria, sai diretoria e os escândalos se sucedem. É algo lamentável para um time gigante tipo Corinthians, que era para estar aí brigando no dia a dia com o Flamengo. Só que o Flamengo ficou anos-luz à frente do Corinthians e da grande maioria dos clubes brasileiros. Mas o Corinthians especificamente, que é nosso ponto de pauta aqui, vive realmente dias melancólicos, deploráveis em todos os aspectos. Andrei Sanches, Alberto Alibe, Augusto Melo, entra um, sai outro e a gente não vê melhores. Precisamos rever alguns conceitos. Agora, culpa do sócio, que quem colocou essas figurinhas foram os sócios. Quem colocaram, né, essas figurinhas foram os sócios. Então, realmente, precisa ser revisto. Eles não têm coragem de fazer uma administração pensando em contenção de despesa para saldar as dívidas, equilibrar as finanças, porque tem medo da pressão da torcida, que eles mesmos sustentam, né? E aí fica essa bola de neve só crescendo com um rombo bilionário. Então,
realmente a gente lamenta profundamente a realidade extracampo pela qual atravessa o Esporte Clube Corinthians Paulista. Um forte abraço e até a próxima. Robinson Lessa com as informações do Corinthians. Meu amigo, enquanto o Corinthians não voltar atrás e procurar, em primeiro lugar, sanar esses débitos, aí nada vai andar. Essa é a realidade, infelizmente, do clube de segunda maior torcida do país. O campeonato português é o assunto que vai fechar essa edição da Resenha da Bola, que tem o patrocínio da Agóis Esporte, a sua loja de camisas de clubes e seleções de todo o planeta. Você vai no link abaixo e acessa a loja para conhecer essas camisas. Mas o Campeonato Português terá nessa quarta rodada Gil Vicente e Moreirense no momento da gravação desse programa. O jogo iria começar no sábado, Casa Pia e Nacional da Madeira, Vitória de Guimarães e Arouca, Aves e Famalicão e o clássico derby Sport em Porto, no estádio José Alvalade. Domingo, Tondela e Estoril Praia, Alverca e Benfica, Rio Ave e Braga, Santa Clara e Estrela de Amador. O Sport é o líder, junto com o Porto e o Moreirense, 9 pontos ganhos. O quarto é o Braga com 7, quinto o Famalicão também com 7, em sexto o Benfica, um jogo a menos, com 6 pontos. Essa edição da nossa Resenha da Bola vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um abraço e até a próxima!